Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz pela oportunidade que foi me dada para trazer uma palavra. E essa palavra foi um desafio que me foi feito para falar de um homem muito conhecido. O nome dele é Estevão. Então, hoje, na rúbrica A Palavra de um Líder, eu vou falar um pouquinho sobre esse grande homem que foi considerado um mártir na história, um dos primeiros diáconos. Tem uma história maravilhosa. Estevão marcou o seu tempo. E vamos começar aqui relembrando que Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos, dizendo que não os deixaria sozinhos, mas que enviaria o Espírito Santo e que esse Espírito estaria com eles todos os dias. E está escrito em João capítulo 14, 16, diz assim: disse Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que seja com vocês para sempre. E quando nós entramos ali, começamos a nossa leitura em Atos, os primeiros capítulos começam a falar sobre esse derramamento do Espírito. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, quando foi pregar o seu primeiro discurso, teve 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Com isso, foi aumentando o número de pessoas que aceitavam Jesus como Salvador e reconheciam. Só que chegou um ponto que eram tantos que os discípulos sozinhos não conseguiam cuidar de todos. E alguns ficaram um bocado chateados por isso, né? E o que eles resolveram fazer? Reuniram-se e resolveram que iam escolher 7 homens de boa reputação e que conhecessem bem a palavra de Deus. E eles se reuniram e escolheram o diácono Estevão. Diácono? O que significa diácono? A palavra diácono significa alguém, uma pessoa que serve e ajuda na igreja, trata de assuntos administrativos e presta ajuda aos fiéis. Isso é a palavra diácono. Estevão era um diácono. E vamos ler então o que diz aqui, como eles escolheram e o porquê eles escolheram esse homem e mais 6, porque eram 7. E diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Naqueles dias aumentaram o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então alegraram-se. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parnéias, Nicanor, procérito da Antioquia. Estevão foi escolhido por ser um homem de fé, temente a Deus, conhecedor da palavra, com coração bondoso e mais, cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui, Estevão tinha todos os requisitos que era necessário para ser servo de Deus e para servir também os seus irmãos. Nós vemos que Estevão tinha uma boa reputação, ele tinha uma boa fama. Por isso, irmãos, eles foram escolhidos. Nós, que somos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, nós somos escolhidos muitas vezes pelos homens para servir não só a Deus, mas também todos os fiéis que necessitam. Foi assim com Estevão. Estevão aqui nos dá um exemplo muito bom.
ele nos dá um exemplo que nós devemos ter uma vida de honestidade. Nós devemos fazer o que é certo. É ser conhecedor da palavra de Deus. Estevão era tão sábio que ele fazia prodígio no meio do povo. Eu vejo Estevão um homem que amava a Deus de uma tal forma que ele já não se importava com as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo para ele já era tão pequena, era tão passageira, que não fazia mais sentido. Estevão era um homem cheio de Deus e foi transformado por Deus de dentro para fora. Por isso que Estevão fazia esses prodígios no meio do povo, porque já não era mais Estevão, mas o Espírito de Deus. Eu posso até usar aqui, citar um versículo do nosso irmão apóstolo Paulo, que diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos um tempo que nós temos que fazer como Estevão. Já não deixar as coisas desse mundo nos invadir, entrar nos nossos corações, mas dizer como ele, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tudo isso que está em minha volta não vai me atingir, não vai mudar o meu comportamento. Porque muitas vezes nós nos comportamos com aquilo que está em volta de nós, com a situação que nós estamos vivendo. Assim eu vou ter uma postura diante daquilo que eu vivo. E Deus não quer isso. Deus quer que eu não me guie por vista, mas guie pelo Espírito Santo. Quem nos guia não é a situação, quem nos guia é o Espírito Santo. Você deve estar pensando assim: mas a vida dele era muito fácil, porque ele era um homem que estava junto com os discípulos. Não, havia situações difíceis também. Estevão manejava muito bem a palavra. E nós, para sermos guiados pelo Espírito, temos que conhecer a palavra de Deus. Não podemos nos contentar só apenas em ouvir alguém falar a palavra para nós. Mas nós devemos buscar a Ele. Devemos ter uma intimidade, uma vida diária com Deus. E diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não podemos ficar só em ouvir. Temos que buscar no nosso manual, a Bíblia Sagrada, como nós vamos ser conduzidos para o que nós devemos fazer. O Senhor deixou a palavra para que nós pudéssemos ler e manuseá-la bem, sabendo as respostas para tudo aquilo que está na nossa frente. Vamos ver aqui. Você poderia estar pensando agora: a vida de Estevão devia ser bem fácil. Com tanta intimidade assim, não tinha lutas, tristezas, nem depressão. A caminhada de fé do nosso irmão não foi fácil. Não foi fácil. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 6, do verso 9 e 10, diz assim: então alguns dos que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e os da Cilícia e da província da Ásia, olha o que eles fizeram. Vamos ver aqui. Levantaram e discutiram com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Mas o homem que conhece a Deus não teme. Estevão falava com muita autoridade, a ponto de se levantarem contra Estevão, falar falsos testemunhos. As pessoas não interessavam na verdade, na palavra da verdade que o Estevão estava falando de Deus, mas eles estavam invejosos. Eles olhavam para Estevão e viam o rosto de Estevão quando falava de Deus, brilhava como se fosse o rosto de um anjo. E isso despertou inveja naquele povo. E o que eles fizeram?
se reuniram contra Estevão. Falaram falsos testemunhos, coisas que não eram verdadeiras a respeito de Estevão, a ponto de Estevão ser levado a ser julgado como alguém que estava a falar coisas falsas contra o Senhor. Aqui vemos que se tratava de um homem transformado, porque Estevão, mesmo no meio daquela complicação toda, das pessoas mentindo contra ele, ele não se descontrolou. Ele estava emocionalmente firme. Ele não ficou transtornado e não disse nada que feria ao Senhor. Aqui vemos que tratava-se verdadeiramente de alguém que está preenchido pelo Espírito Santo, que já não é guiado pelas suas emoções, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Quantas vezes nós nos descontrolamos, nós perdemos a nossa sabedoria, porque nós nos guiamos por aquilo que estão falando de nós. Quantas vezes nosso comportamento é mudado de acordo com as circunstâncias da vida? Estevão, ele não mudou seu comportamento mediante o que dizia dele. Estevão não mudou seu comportamento porque as pessoas vieram contra elas. Estevão se manteve firme, porque era conhecedor da palavra de Deus. Estevão foi julgado e mesmo assim continuou falando a verdade com muita sabedoria e dando mais uma vez a demonstração do seu conhecimento e sabedorias dada por Deus. Muitas vezes, em situações de dificuldade, quando nós sentimos acuados, queremos fugir dos problemas. Estevão não fugiu. Antes enfrentou a situação com a palavra da verdade. Por isso se tornou um mártir. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Aleluia. Estevão se tornou um mártir por ter se mantido firme. E ele nunca será esquecido. Em sua defesa, ele falou de Abraão até Salomão. Foi julgado, apedrejado. Podemos pensar assim, que triste fim teve Estevão por falar e viver a verdade. Mas não. Lemos em Atos, capítulo 7, dos 55 ao 56, que Jesus se alegrou com a atitude de Estevão e pôs-se de pé nos céus e olhava para Estevão. Mas Estevão, cheio, olha o que está escrito em Atos, capítulo 7, no verso 55 ao 60, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo nos céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram bem alto, tamparam os ouvidos e unanimemente avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles nos pés de um jovem chamado Paulo. E enquanto o apedrejaram, olha o que Estevão fez quando eles estavam apedrejando a ele. E Estevão, orando, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condenes
por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E olha só, Estevão dormiu em Cristo como vencedor, tendo a vida eterna. Tudo nesta vida terrena é passageiro. Tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar, tem um tempo determinado. Mas quando nós enfrentamos essa luta, quando nós permanecemos firmes em Deus, nós teremos uma vida muito melhor do que esta aqui. É uma vida com Cristo, uma vida com Deus, uma vida que é eterna, que não passará. Por isso, amados, tudo aquilo que está em tua volta, toda situação, todos os problemas, continue firme. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, porque eu peço Ele para me ajudar também, porque nós somos iguais. Vamos pedir a Deus que venha nos dar sabedoria e direção naquilo que devemos fazer. Porque isso aqui, para Estevão, era passageiro e para nós também. E uma vida eterna está garantida para nós. A palavra do Senhor, eu quero terminar fazendo uma leitura. E antes disso eu vou dizer algo que o apóstolo Paulo disse, que também vai nos ajudar e vai nos fortalecer. Que diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz assim: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estevão combateu um bom combate. Venceu e guardou a fé. E nós também vamos combater um bom combate e vamos guardar a nossa fé. Eu vou ler só mais um texto bíblico para terminar, que está em Apocalipse 21, verso 4, e que diz assim: e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo isso vai passar. Tudo isso. Esse ano de 2021, nós estamos crendo e com fé que será ainda melhor do que o ano de 2020. Mas, amados, não vamos dizer que o ano que passou foi mau. Teve as suas dificuldades, mas o Senhor nos ajudou a vencer. Ele guardou a minha e a tua casa. Não deixou faltar o alimento e nem a nossa cama quentinha. Os nossos filhos estão em volta da nossa mesa. Então foi um ano em que Ele nos guardou. Foi um ano de vitória. E esse ano de 2021 será ainda melhor, porque o Senhor continua conosco. E só depende de mim e de você continuarmos firmes na presença de Deus. Vamos combater o bom combate. Vamos guardar a nossa fé. E nós receberemos a coroa da vitória. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A graça e a paz esteja com cada um de nós. Amém?